A missão do diabo na humanidade é matar, roubar e destruir, conforme está no livro de João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Esta é a razão pela qual o apóstolo Pedro alertou os crentes para serem sóbrios e diligentes diante do diabo, já que nosso arqui-inimigo está rondando, procurando a quem devorar. 1 Pedro capítulo 5 versículo 8. Estejam alertas e tenham sobriedade, pois o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Qualquer um que não esteja atento o suficiente, será presa fácil para o diabo. No entanto, há certos sinais que provam que o inimigo está vencendo na vida de um indivíduo. Ao considerar esses sinais, é bom que você se pese na balança e retorne a Deus antes que seja tarde demais. Um orgulho humilde o levará longe com Deus. Devemos nos humilhar, como a Bíblia nos instrui a fazer. Tiago capítulo 4 versículo 10 diz: Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Observe que a Bíblia nos instrui a nos humilharmos diante do Senhor, em vez de constantemente nos rebelarmos contra Deus e caminharmos com o peito estufado em nossa soberania. Devemos nos curvar ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Em vez de caminhar nessa falsa sensação de autorrealização em suas conquistas e elogios, se curve aos anciões dos dias. Em vez de olhar para sua vida, sua casa, seu dinheiro, sua maravilhosa família, se curve diante de Deus, que vive na humildade. A humildade diante de Deus o levará longe. Tiago capítulo 4 verso 6 diz: Mas ele dá graça maior. Portanto, ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus geralmente resiste aos orgulhosos por si mesmo, mas ele eleva os humildes. Quando o diabo se rebelou no céu, ele foi lançado na terra. O orgulho é rastreável ao diabo, e qualquer um que é orgulhoso pertence ao diabo. Deus resistirá a tais pessoas da mesma forma que resistiu ao diabo. O diabo planta orgulho nos corações das pessoas, fazendo com que elas usurpem a glória devida a Deus. Ele sabe que Deus resiste aos orgulhosos. Quando vê que você está progredindo e se saindo bem no Senhor, começa a fazer você se orgulhar para que Deus possa resisti-lo. A Bíblia diz que o orgulho vem antes da destruição, e o espírito arrogante antes da queda. Se você tem orgulho, está seguindo o exemplo do diabo, e isso significa que ele já está ganhando você para si mesmo. O orgulho é mau, corrompe sua natureza e distorce você. O orgulho o levará a colocar a si mesmo no centro de sua vida e não a Deus. O orgulho exalta a ponto de você pensar que está fazendo tudo por si mesmo, mas será que você está mesmo fazendo tudo sozinho? Se você não tem orado a Deus ultimamente, há orgulho em você, porque a falta de oração aponta para a ideia de autossuficiência e autodependência, e isso é orgulho. Precisamos de Deus, precisamos orar e nos humilhar diante do Senhor. Uma maneira simples de se humilhar é orar. Porque a oração revela realmente como precisamos desesperadamente de Deus. Um comprometimento em fazer o mal é proibido. Êxodo capítulo 23 verso 2 diz: Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás num processo, inclinando-te para a multidão, de maneira a perverter a justiça. Outra maneira de saber que o inimigo está vencendo em sua vida é se você se encontrar comprometendo sua fé. Vivemos em uma sociedade sem lei onde o pecado é celebrado. Se você está começando a se juntar ao mundo em imoralidade ou a se tornar infiel em seu local de trabalho como outros, então o diabo está vencendo você. Independentemente de onde você se encontra, você deve ser capaz de ficar firme pelo Senhor. José permaneceu fiel ao Senhor na casa de Potifar, recusando-se a comprometer-se para fazer o mal. O que você faz quando outros crentes não estão por perto? Você se junta aos outros para planejar o mal? Quando você é o único crente ao redor, você usa a ausência da lei como desculpa para os seus pecados. Você está comprometendo a sua fé? Se sua resposta for sim para alguma dessas perguntas, o inimigo está vencendo você. Deus exige que você seja corajoso. Deus exige que sua luz brilhe. O seu local de trabalho precisa saber que você é uma criança de Deus e que não se envolve nessas atividades. João capítulo 8. Versículo 44, Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira,
fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é um mentiroso desde o início e Jesus nos disse que ele é o pai da mentira. Qualquer um que mente pertence ao diabo. O diabo já ganhou essas pessoas para si. Eles agora falam a mesma língua. Muitas pessoas pensam que mentir é um pequeno pecado, mas é um dos pecados mais abomináveis perante Deus. Deus odeia uma língua mentirosa. Imagine só esse pequeno pecado que vemos como um pecado pequeno e insignificante que não faz nenhum mal. Deus literalmente se descreve como odiando esse pecado. De fato, o livro das Revelações aponta que todos os mentirosos terão sua parte no lago de fogo. Quero que você preste atenção em todos os outros pecados que são agrupados junto com a mentira. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas, quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Eu sei que nós não vemos a mentira como algo grande, mas Deus vê. Ele leva isso muito a sério. Sei que alguns de nós chegamos ao ponto de mentir e nem sequer nos sentimos culpados, de tão frequentemente que mentimos. Isso não está certo. Você pertence a Deus, é filho de Deus. Comporte-se como tal e viva na verdade. Você deve aprender a andar na verdade para agradar a Deus. João capítulo 4, versículo 24, nos diz que os verdadeiros adoradores devem adorar a Deus em espírito e em verdade. Para aqueles que não aceitam correção, Provérbios capítulo 29, versículo 1, diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Você já encontrou uma pessoa que nunca ouve a correção, mas sempre acha que está certa em todas as situações? É impossível viver com uma pessoa assim. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, nem sempre estará certo, assim como eu também não estarei. Tudo bem, você é humano. Você já encontrou uma pessoa que nunca aceita correção, mas sempre prova estar certo o tempo todo? Tais pessoas são vencidas pelo inimigo. Lembre-se de que a missão do diabo é roubar, matar e destruir. Se ele conseguir fazer alguém recusar correção, terá preparado com sucesso tal indivíduo para a destruição. Samuel disse a Saul que a teimosia é equivalente à iniquidade e à idolatria. Há pessoas que pensam ter superado a palavra de Deus. Elas não ouvem passagens que corrigem seus erros, pensam que tudo o que fazem está certo e ninguém pode dizer nada a elas, mesmo quando a palavra de Deus fala contra suas ações, ainda escolhem endurecer seus corações. Nunca seja inflexível à correção da palavra de Deus, dos ministros de Deus ou de seu cônjuge. As pessoas que têm esse hábito provam que estão sendo vencidas pelo diabo. Isso volta à questão da humildade. Uma pessoa que não pode ouvir ou ser corrigida mesmo quando está errada tem um problema sério com o orgulho. Vou citar 5 maneiras de resistir à tentação. 1 Coríntios capítulo 10 versículo 12, 13. Portanto, aquele que pensa que está em pé deve ter cuidado para não cair. Nenhuma tentação os atingiu, exceto a que é comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que você seja tentado além do que você pode suportar, mas com a tentação também fornecerá um meio de escape para que você possa suportá-la. A tentação não é um pecado em si mesma, mas ceder a ela é um pecado. Se você se vê cedendo cada vez mais à tentação, saiba que há um problema em seu relacionamento com o Espírito Santo e os frutos do Espírito. Um dos frutos do Espírito é o autocontrole. Se você tiver um relacionamento forte com o Espírito Santo, todos os frutos do Espírito serão evidentes em sua vida e esse maravilhoso fruto do Espírito chamado autocontrole o capacitará a superar a tentação. No momento em que você começa a ceder à tentação, é um sinal de que o diabo o atraiu com sucesso. A tentação geralmente vem com prazer, mas esse prazer é apenas uma isca para nos prender nas dificuldades invisíveis por trás da tentação. A Bíblia nos adverte a ter cuidado para não cairmos. Toda tentação que as pessoas enfrentam não é algo que elas não possam escapar. Deus não permitirá que o diabo nos tente além de nossas capacidades e Deus nos deu o Espírito Santo para nos capacitar a vencer a tentação. Se alguém ceder à tentação, é sua escolha fazê-lo e prova que o diabo venceu e continuará a vencer, exceto quando tal indivíduo se arrepender e clamar a Deus por ajuda.
O diabo pode derrotar as pessoas se elas não forem cuidadosas o suficiente, ele sabe como atraí-las até que fiquem presas na vergonha do pecado. Se você gostou do vídeo, peço que compartilhe em seus grupos do WhatsApp e também inscreva-se no canal. Não esqueça de deixar o like e ativar as notificações. Obrigado por assistir e até a próxima.